Domingo, dia 4 de outubro, eu sou Aurélio Barcelos e está no ar o Futebol Matinal, o podcast que serve as principais notícias do mundo da bola. Debaixo de muita chuva, Grêmio e Inter empatam em 1-1 em Porto Alegre. Apesar de ainda acumular 11 jogos sem vencer o rival, o Colorado voltou a marcar um gol contra o Imortal depois de mais de um ano. O último gol do Inter no clássico tinha sido no dia 20 de julho do ano passado. Gol que ainda foi marcado por Paulo Miranda contra. Jogando em casa, o Grêmio abriu o placar aos 8 minutos da segunda etapa com gol de cavadinha de PP após bom pivô de Diego Souza. O centroavante girou nos zagueiros e achou o garoto livre na entrada da área. PP agora soma o quinto gol nos últimos 6 jogos. Aos 25 minutos da etapa final, Musto acertou uma cotovelada no rosto de Diego Souza. O volante foi expulso na jogada. Com 1 a menos e com a desvantagem no placar, o Inter tinha tudo para se desequilibrar em campo, mas 3 minutos depois, Edenilson tentou uma jogada na área do Grêmio, a bola bateu na mão de Cortez e o juiz marcou o pênalti. Thiago Galhardo foi para a cobrança, ele bateu, a bola explodiu na trave e na volta pegou nas costas de Vanderlei, indo para o fundo do gol. Tudo igual no Grenal, o Inter se segurava como podia e ainda tentava sair no contra-ataque com a velocidade de Patrick. Enquanto isso, o Grêmio tentava levar vantagem depois da expulsão de Musto. Mas aos 37 minutos tudo mudou depois que Cortez recebeu o segundo amarelo e foi para o vestiário mais cedo. A partida ficou mais aberta, só que o empate persistiu até o final. Com o resultado, o Grêmio fica na 15ª posição com 14 pontos. Já o Inter tem 22 pontos e ocupa a vice-liderança do Brasileirão. Quem se deu bem com esse empate foi o Palmeiras. O Verdão bateu o Ceará por 2 a 1 e igualou o número de pontos do Colorado. Jogando em casa, não demorou muito para o Palmeiras abrir o placar. Logo aos 10 minutos, o Wesley fez uma boa jogada, acertou uma bomba no travessão e no rebote a bola foi parar no colo de Rafael Veiga, que meio que no susto balançou as redes. Pouco tempo depois, o Vozão empatou o duelo com um gol de cabeça de Eduardo Brock. O zagueiro adiantou todo mundo na cobrança de escanteio e cabeceou firme para o fundo do gol. Depois do empate, o Verdão passou a pressionar ainda mais o Ceará, mas acabava parando nas defesas de Fernando Praz. O goleiro fazia sua primeira partida no Allianz Parque contra o ex-clube. A volta do campeão da Copa do Brasil foi lembrada em bandeirão nas arquibancadas. A homenagem parece ter tido efeito em Praz. Durante os 90 minutos, ele fechou o gol fazendo 4 defesas difíceis. Mas no segundo tempo, o travessão traiu o goleiro de novo. Dessa vez, Scarpa explodiu o poste. A bola foi parar em William, o atacante dominou e com Praz caído no chão, ele colocou o Verdão na frente do placar. A derrota deixa o Ceará em 12º lugar com 14 pontos. Na parte de baixo da tabela, Bragantino e Corinthians empatam no interior paulista. O Corinthians de Coelho não engrena no Brasileirão e agora soma 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória, somando 5 pontos em 5 jogos. Do outro lado, Barbieri também não conseguiu encontrar um time ideal para o Massa Bruta, que mesmo com superioridade no jogo de ontem não conseguiu vencer o duelo. O Bragantino até fez um primeiro tempo bom, mas a segunda etapa do Braga foi muito abaixo. O time parecia cansado em campo e viu o Corinthians crescer na partida. No finalzinho do jogo, o Timão conseguiu criar algumas jogadas pelo lado direito, mas não chegou a levar perigo ao gol de Júlio César. O empate complica a vida dos dois times que no momento lutam para se distanciar do Z4. O Bragantino termina o sábado com 12 pontos, ocupando a primeira posição dentro da zona de rebaixamento. Já o Corinthians é o 13º com 14 pontos. Hoje tem clássico carioca. Às 11 horas da manhã, o Botafogo recebe o Fluminense no Newton Santos. Às 4 horas da tarde, o Flamengo encara o Atlético Paranaense. No mesmo horário, São Paulo visita o Coritiba no Couto Pereira. Mais tarde, às 6h15, o Bahia enfrenta o Sport em Pituaçu. Também às 6h15, o Fortaleza recebe o Atlético Goianiense. O último jogo do horário vai ser entre Goiás e Santos, no Serrinha. Mais tarde, às 8h30, o Vasco visita o Atlético Mineiro. Vamos agora para um rápido giro pelos jogos da Série B. Ontem o América Mineiro empatou em casa com o Guarani em 0 a 0. Confiança bateu o Náutico por 1 a 0 no Estádio dos Aflitos. A Chapecoense venceu o Brasil de Pelotas também por 1 a 0. Sampaio Corrêa bateu o CSA por 1 a 0. A Ponte Preta perdeu em casa contra o Juventude por 3 a 1. E o Cuiabá venceu o Cruzeiro por 1 a 0 na Arena Pantanal com um gol no último segundo do jogo.
A 13ª rodada da Série B termina com o Dourado na liderança com 28 pontos. Chapecoense em segundo lugar com 22, o Juventude tem os mesmos 22 pontos e o Paraná, quarto colocado, tem a mesma pontuação. Na zona de rebaixamento temos o Sampaio Corrêa em 17º com 11 pontos, mas com 3 jogos a menos. O Guarani com os mesmos 11 pontos e na vice-lanterna o Cruzeiro também com 11 pontos. O Oeste é o último colocado com 6 pontos conquistados. Chegamos ao fim deste episódio. Eu, Aurélio Barcelos, volto amanhã com mais futebol matinal para vocês. Eu te espero aqui às 6 horas da manhã. Aproveite para se inscrever no nosso canal do YouTube e seguir o podcast no Spotify. Não se esqueça de compartilhar o podcast com seus amigos e familiares. Até mais!